Cartas de Cristo, Carta 2, leitura comentada por Josi Cardoso. Quando me senti suficientemente preparado para sair e ensinar e curar para agradar a minha mãe, concordei em ir num sábado na sinagoga de Nazaré e falar para a congregação. Como era o costume, levantei e me foi entregue o livro de Isaías para ler. Escolhi a passagem que profetizava a vinda do Messias, que viria a libertar o povo judeu de todo tipo de escravidão. Abre aspas. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para anunciar a libertação aos encarcerados e a recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Fecha aspas. Então sentei-me dizendo: hoje vocês veem esta profecia cumprir-se em mim. Isto produziu choque e espanto no rosto dos homens, que me olhavam atônitos, mas eu continuei falando, sabendo que o Pai me diria o que falar. As palavras vieram sem hesitação. Falei da minha experiência no deserto e relatei a visão do bebê crescendo até a idade adulta, sendo envolvido inconscientemente em correntes e ataduras mentais, e assim ficando cego e aprisionado na escuridão interior, fechando-se para Deus. Expliquei que ao fazer isso, eles expunham-se à opressão de conquistadores, escravidão, pobreza e doenças, porque Deus é luz, eu disse, e luz é a substância de todas as coisas visíveis. E luz é o amor que faz todas as coisas para que o homem desfrute delas. Todas as bênçãos de abundância e saúde foram livremente disponibilizadas para aquele que amar a Deus com a mente, o coração e a alma, e que viver estritamente segundo as leis de Deus. Quando terminei, houve um completo silêncio na sinagoga. Senti que a congregação havia experienciado algo estranho, poderoso e que tinha sido elevada a um plano superior do pensamento. Desejei que nada interrompesse a tranquilidade transcendente daquele momento. Em seguida, começaram a sussurrar entre si. Eles se perguntavam quem eu era. Alguns estavam convencidos de que eu era Jesus, a pessoa cuja família era bem conhecida na aldeia, mas outros não podiam aceitar aquilo, uma vez que eu havia falado como alguém que tinha autoridade. Infelizmente, senti ressurgir minhas antigas reações para com aqueles homens religiosos. Sabiam que tinham me desprezado no passado, de forma que esperava por essa rejeição. Voltei às antigas atitudes desafiadoras, e isso os enfureceu por completo. Pelas minhas próprias reações humanas, atraí o desastre, e este quase aconteceu. Os mais jovens, instigados pelos mais velhos, correram até mim e me arrastaram para o topo mais alto do penhasco, a fim de lançar-me à morte. Mas orei ao Pai para que me salvasse. De repente, ficaram tão alterados que mal sabiam o que faziam. Se voltaram uns contra os outros. Então pude sair do meio deles e escapar. Foi estranho. Eles pareceram não notar a minha saída. Muito abalado por esta experiência, consegui mandar uma mensagem para minha mãe, dizendo que estava deixando Nazaré imediatamente e indo para Cafarnaum, uma agradável cidade junto ao mar da Galileia. A princípio, pensei em juntar-me a antigos conhecidos, mas senti intuitivamente que isso não seria o correto a fazer. De modo que durante todo o caminho, ao entrar na cidade, pedi orientação e ajuda ao Pai para encontrar acomodações. Eu não tinha dinheiro e não pediria esmola. Ao caminhar pela rua, uma mulher de meia idade veio em minha direção.
Ela carregava pesados cestos e seu rosto estava triste. Parecia ter chorado. No impulso, abordei-a perguntando onde poderia encontrar alojamento. Ela disse brevemente que normalmente me ofereceria uma cama, mas que estava com seu filho muito doente em casa. Também disse que tinha ido comprar algumas provisões para alimentar os consoladores que haviam se reunido para chorar a morte iminente de seu filho. Meu coração se afligiu por ela, mas também se alegrou. Prontamente tinha sido dirigido para alguém que eu poderia ajudar. Expressei minha simpatia e ofereci-me para carregar suas cestas até a casa. Ela me olhou por um momento, perguntando-se quem eu poderia ser, mas aparentemente ficou satisfeita com a minha aparência e conduta. No caminho, disse-lhe que talvez eu pudesse ajudar seu filho. "Você é médico?" perguntou-me. Respondi que não havia recebido formação médica, mas que poderia ajudá-lo. Ao chegar em sua casa, de pedra e grande e bem construída, o que indicava boa situação social e prosperidade. Levou-me até seu marido, dizendo: "Este homem diz que pode ajudar nosso filho." Melancólico, o homem inclinou a cabeça e não disse nada. A mulher, que se chamava Miriam, afastou-me, dizendo que ele estava aflito e muito zangado. "O rapaz é nosso único filho, entre muitas filhas, e ele culpa a Deus pela doença do garoto." Miriam começou a chorar. "Se ele fala assim contra Deus, que outros problemas cairão sobre nós?" perguntou-me. "Tranquilize-se", disse-lhe. "Logo verá que seu filho ficará bem novamente." Ela olhou-me com dúvidas, mas levou-me até o quarto onde o rapaz estava. Fazia calor e o ambiente estava sufocante, cheio de gente, bem intencionada e triste, conversando. Pedi à mãe para esvaziar o quarto, mas os visitantes resistiram. Eles queriam ver o que aconteceria e somente saíram do quarto contrariados quando Miriam chamou seu marido para falar com eles. Podia escutá-los discutindo com o pai no quarto ao lado. "O que este homem acha que poderia fazer, se o médico já havia declarado ser incapaz de ajudar o rapaz?" O pai veio até o quarto para ver por si mesmo. Seu filho estava mortalmente pálido, com muita febre. A mãe explicou que ele não podia engolir a comida e que estava com o intestino solto. Ele havia estado assim por vários dias e tinha perdido muito peso. O médico disse que nada poderia ser feito. Ele provavelmente morreria. Coloquei as mãos sobre a cabeça do rapaz e rezei, sabendo e silenciosamente dando graça com todo o coração, que o Pai Vida fluiria pelas minhas mãos para dentro de seu corpo. Desta forma, o trabalho de cura se realizaria. Senti um calor extremo e um formigamento em minhas mãos, e o poder vertendo para o seu frágil corpo. Fui inundado por uma alegre gratidão. Como era grandioso e maravilhoso o Pai Vida, quando liberado para fazer o seu trabalho natural de cura. Sua mãe e seu pai, olhando ansiosos para ver o que aconteceria a seguir, seguravam a mão um do outro e observavam com muita atenção. Quando eles viram a cor do seu filho mudar, do branco para um rubor mais sadio, exclamaram com espanto e alegria. Depois de algum tempo, o rapaz levantou seu olhar para mim, dizendo claramente: "Agradeço, estou bem melhor agora. Estou faminto e quero algo para comer." Sua mãe riu de felicidade e o abraçou apertado, mas estava um pouco apreensiva. "Não posso dar comida a você, filho meu. O médico ficaria zangado." Ela havia sido avisada para não dar comida a ele, somente água. Eu sorri e disse: "Ele está curado. Pode dar pão e vinho a ele, que não fará mal." Seu pai, Zedequias, estava maravilhado de alegria e gratidão. Depois de abraçar o seu amado filho, voltou-se para mim e apertou minhas mãos calorosamente. Ficou dando tapinhas em meus ombros enquanto balançava sua cabeça, incapaz de falar devido às lágrimas que escorriam por sua face.
Quando ele finalmente se recompôs, entrou no salão e falou às pessoas que lá estavam: Meu filho, quase morto, recuperou a plenitude da vida novamente. Suas palavras foram recebidas com gritos de alegria, entusiasmo, incredulidade, questionamentos, risadas e felicitações. A mãe do rapaz ficou parada, com um sorriso estampado na face. Depois disso, não foi mais necessário buscar por acomodações. Quando Zedequias disse aos atônitos consoladores que o garoto estava curado e o próprio jovem apareceu na porta, sorrindo e pedindo novamente por comida, todos os consoladores rodearam-me e convidaram-me às suas casas. No entanto, preferi ficar com o pai do garoto, que agora dizia estar cheio de perguntas a fazer-me. Ele esperava que eu pudesse respondê-las. Depois de colocar o vinho e a comida sobre a mesa, todos foram convidados a comer até saciarem-se. Zedequias sentou-se e formulou sua primeira pergunta. Ele disse: Você fez algo que nenhum sacerdote ou médico poderia fazer. A cura vem somente de Deus. Embora seja um desconhecido, percebo que você deve vir de Deus. Sim, respondi, e as pessoas murmuraram assombradas. Esta doença que veio ao meu filho era um castigo por algo que eu tinha feito de errado no passado? E como eu poderia cometer um pecado tão grave que Deus quereria levar o meu único filho? Muitas das pessoas que escutaram estas palavras acenaram com a cabeça. Você fez a pergunta que mais quero responder, Zedequias. Deus nos dá a vida e a existência do ser. Ele não iria arrancá-la de nós como um homem arrancaria um tesouro de outro, só porque está zangado com ele. Esta é a maneira como a humanidade se comporta, não Deus. E Deus não está sentado em um trono em algum lugar do céu, como fazem os reis humanos que se sentam em seus tronos e governam o seu povo. Esta é a maneira humana de proceder, uma crença humana, não a verdade. A maneira de proceder de Deus vai muito além do que a mente humana pode conceber ou sonhar. Somente eu vi aquele que nos trouxe à existência e sei que ele não é o tipo de Deus que os rabinos ensinam. Vi que ele é o perfeito amor. E por esta razão eu prefiro falar do Pai, pois eu vi que ele trabalha dentro de cada ser vivo, mantendo-o num bom estado de saúde, assim como um pai humano trabalha para manter seus filhos bem alimentados, vestidos e protegidos dentro do abrigo de um lar. Eu o vi dentro de todas as coisas do mundo. Como pode ser isso? Perguntou um homem duvidando. Não é possível para um ser individual, de qualquer tipo, estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mas o ar está em todo lugar, ainda que não se possa ver. No entanto, sabemos, sem dúvida alguma, que ele é muito real e muito importante para a nossa existência. Se o ar não existisse e não pudéssemos respirá-lo, morreríamos. Não podemos ver o movimento do ar que chamamos de vento, mas vemos que ele agita as folhas e conduz as nuvens no céu. Por isso sabemos que o ar está acima de nós, ao nosso redor e que é forte. E agora pergunto, qual é a parte mais real e mais valiosa do homem? Seu corpo ou sua mente? Alguns respondiam que era o seu corpo. Caso contrário, não teriam lugar na terra, não poderiam trabalhar, não poderiam ser vistos, não seriam conhecidos. Outros diziam que sua mente era mais importante do que o seu corpo. Ao que eu respondi: a mente é a parte mais importante do homem, uma vez que sem sua mente ele não teria o comando do seu corpo. Ele não poderia comer, beber, dormir, mover-se, planejar, nem poderia viver. Contudo, não podemos ver a mente. Simplesmente sabemos que temos uma mente por causa dos pensamentos que ela produz e porque os pensamentos elaboram algum tipo de ação em nossas vidas.
Acreditamos que a mente funciona por meio do cérebro. Sim, é assim que funciona. Senão, como poderia o cérebro, que nasceu da carne, produzir pensamentos, sentimentos, ideias e planos? Agora deve estar ficando claro para vocês que é assim que o Pai está presente em todas as coisas. Ele é a mente que dirige a mente humana, fazendo seu grande trabalho dentro de cada ser vivo. Sabemos que é assim porque vemos as maravilhas da sua obra. Vemos o crescimento das crianças, vemos o alimento que comem ser milagrosamente convertido em outra substância, que os nutre e os faz crescer. Como isso acontece, não sabemos, nem sequer podemos imaginar. Mesmo que soubéssemos, ainda assim, continuaríamos sem saber o que acionou tão importante processo de vida dentro dos corpos vivos de cada espécie. Vejam de que forma tão maravilhosa os corpos de cada espécie são formados e criados propositalmente, de forma expressa, para transformar o tipo de alimento que se come em energia para nutrir ossos, sangue e carne. Agora que nos mostrou todas essas coisas, podemos ver que elas são realmente maravilhosas, exclamou um jovem. Elas são. Vemos os jovens corpos passando por suas várias etapas de desenvolvimento e vemos suas mentes acompanhando seu desenvolvimento físico, até que começam a desejar encontrar um cônjuge para se tornarem pais. Logo, o grande trabalho da concepção é realizado e o crescimento da semente dentro do útero continua até que a criança chegue a seu desenvolvimento pleno. Pensem, quem determina este constante crescimento tão ordenado dentro da mulher? De onde vêm os planos que regem o correto desenvolvimento da cabeça, do corpo e dos membros, os quais são invariáveis de uma mulher para outra e de uma espécie para outra? Quem decide o momento exato em que o nascimento terá início? O meio físico pelo qual a criança deve ser trazida à luz, a provisão de leite para a criança? Pensem, é a mãe? Não, não é a mãe. Ela é apenas a testemunha de tudo o que ocorre dentro dela, desde o momento em que seu marido tem estado com ela e plantado a sua semente para se juntar a dela. Deus faz todas estas coisas de longe? Estes pensamentos chegam a cada homem e mulher para decidir quando estas coisas devem acontecer? Não. Todo este trabalho é realizado pelo poder criativo da mente, a vida inteligente e amorosa dentro de todos os seres vivos. Vemos o amor dos pais por seus filhos, sejam eles pássaros, animais ou homens. De onde vem este amor? Ele provém do poder criativo da mente, o perfeito amor, do Pai que está em nós. É por causa do trabalho que o Pai faz com as plantas, árvores, pássaros, animais e com o próprio homem, que hoje estamos aqui, vivos, respirando, comendo, dormindo, tendo filhos, envelhecendo e então morrendo para passar para um lugar mais feliz. Tudo isso é a obra do Pai que está ativa dentro de nós. Como podem negar a verdade de tudo o que disse a vocês nesta noite? Hoje, viram um jovem agonizante que foi trazido de volta à plenitude da vida em pouco tempo. Fui eu quem o curou? Não. Por mim mesmo não posso fazer nada. Foi a vida, que é o Pai ativo dentro de todas as coisas, que veio com toda a força para reparar um corpo doente e trazê-lo novamente de volta à plena saúde, porque acreditei que assim seria, e não duvidei. Houve suspiros de satisfação na sala, nova luz, novo interesse. Inclusive, podia ver-se uma nova doçura em seus rostos. Por que, então, o homem sofre tão dolorosamente? Perguntou Miriam. Porque quando o homem é concebido, quando a vida toma forma dentro da semente, ela se reveste de condição humana, que o separa
de qualquer outro indivíduo no mundo, para fazê-lo único, uma figura isolada, não unida a nenhum outro, solitário, privado, sua própria pessoa. Ele torna-se o sujeito. É controlado por dois impulsos poderosamente fortes em sua natureza terrena: o de ligar-se a todas as coisas que deseja muito e o de rejeitar e afastar tudo aquilo que não quer. Estes dois impulsos básicos do homem estão presentes em cada coisa que ele faz ao longo da vida e são inteiramente responsáveis pelos problemas que atrai para si. Embora o Pai esteja ativo no interior do homem, não há nada de humano nele. Portanto, o Pai nada retém, nada rejeita, nada condena, nem mesmo vê a transgressão. Tudo aquilo que o homem faz e que chama de pecado é apenas deste mundo, e só existe punição neste mundo, porque é uma lei da existência terrena. Como você sabe que tudo que você semear, mais tarde colherá, pelo fato de extrair sua vida e sua mente do Pai. O próprio homem é o criador dos seus pensamentos, palavras e ações. Seja o que for que ele pense, diz, faz e acredita, retorna a ele da mesma forma algum tempo depois. Não existe castigo que venha do Pai. Quaisquer que sejam os males que assolarem a humanidade, estes são o completo resultado de suas próprias decisões. As pessoas murmuravam que este era um ensinamento totalmente novo e que fazia mais sentido do que tudo que havia sido ensinado a eles antes. Várias vozes me incitavam a contar mais. Eu digo a vocês, em mim vocês viram a vida ativa sob a forma de cura. Sigam-me e ouvirão sobre o caminho que devem percorrer para encontrar a felicidade. Em minhas palavras encontrarão a verdade da existência nunca antes revelada por nenhum outro homem. Tem-se dito sobre o Messias que ele revelará os segredos que têm estado ocultos desde o começo da criação. Em verdade, digo que ouvirão estes segredos de mim. Se escutarem com cuidado, entenderem seu significado, praticarem sua verdade e apegarem-se às suas leis, serão transformados em novos homens e entrarão no reino dos céus. As pessoas ficaram em silêncio por um momento, e então houve um clamor de conversa animada. Mas Edequias levantou-se e disse que era hora da família descansar. Seu filho precisava dormir e sua esposa e filhas também estavam exaustas de tanto chorar. Ficou combinado que na manhã seguinte eu iria até o porto e as pessoas doentes seriam trazidas até mim. Desta forma, fui capaz de empreender minha missão e tudo foi rapidamente arranjado da melhor forma possível. Parecia que se eu não efetuasse as curas, não haveria interesse nem aceitação de tudo que eu havia dito. As curas demonstravam a verdade de tudo que eu havia ensinado, meus ensinamentos explicariam as razões pelas quais eu era capaz de trazer do Pai para eles a cura. Quando acordei na manhã seguinte, senti a felicidade viva em mim, com a expectativa das coisas maravilhosas que estavam por vir. Depois de tomar o de jejum, saí com Edequias para o porto da cidade, com meu coração iluminado de amor por todos os que passavam por mim. Eu os cumprimentava calorosamente, dizendo a eles que tinha boas novas para todos aqueles que quisessem escutá-las. Quando chegamos ao dique, encontrei homens, mulheres e crianças sentados no chão, esperando por minha chegada. Alguns estenderam suas mãos, implorando. Pareciam muito mal. Outros haviam sido mutilados e muitos outros estavam cobertos de feridas. Meu coração ainda sofria por seu estado lastimável, mas agora também podia alegrar-me, porque sabia que não era a vontade do Pai que eles estivessem assim.
Muito pelo contrário, o próprio Pai era toda a cura, toda a saúde e todo o bem-estar. Eu tinha provado isso na noite anterior e na minha casa. Estava exultante por ser capaz de demonstrar esta verdade maravilhosa para a multidão que agora se reunia em torno de mim. Um rosto velho e triste chamou minha atenção. Uma mulher magra, enrugada e curvada. Fui até ela e me ajoelhei ao seu lado, pondo minhas mãos sobre sua cabeça. Imediatamente senti o fluxo do poder do Pai vibrando pelas minhas mãos em sua cabeça, até que seu corpo inteiro sacudiu com a força vital, energizando seus membros. As pessoas, ao verem isso, ficaram atônitas, perguntando o que eu poderia estar fazendo com ela, mas outros acalmaram suas objeções. Gradualmente, seus membros começaram a soltar-se, a alongar-se e a endireitar-se. Seu rosto tornou-se vivo pela alegria de voltar a sentir sua força. Ajudei-a a levantar e então ficou de pé por si mesmo com muito orgulho. Ela estava tão tomada pela felicidade que começou a chorar. Depois riu e dançou, chamando as pessoas. Louvado seja Deus, dizia ela, louvado seja Deus. E outros que ali estavam repetiam o refrão. Todos estavam profundamente comovidos com o que haviam visto. A aglomeração de pessoas, apertando-se contra mim, foi tão grande que Zedequias ofereceu-se para controlá-la, de forma organizada, e ajudado por outros dos espectadores ansiosos, dirigiu ordenadamente os doentes para mim, para que eu pudesse atendê-los, segundo suas necessidades mais profundas. No final, sentindo-me cansado, meu anfitrião convidou-me a voltar para casa e jantar. Despediu aqueles a quem eu não tinha sido capaz de curar por falta de tempo. Assegurou a eles que eu retornaria no dia seguinte. Foi uma noite festiva. Tanta coisa para falar, tanto para celebrar, tanto para ensinar, tanto para aprender. Todos certamente reconheciam naquilo a boa nova. Eu sabia que havia sido aceito por muitos por dizer a verdade do que havia visto no deserto, e assim continuou por muitos dias. As pessoas vinham de longe para ver-me. Zedequias e outros amigos seus me ajudaram a controlar a multidão para que eu pudesse curar e ensinar. O povo ouvia com prazer. Eles falavam entre si sobre o Pai e estavam ansiosos por aprender mais a respeito das correntes e ataduras que confinam as pessoas na miséria. A aglomeração de pessoas tornou-se tão grande que eu logo percebi que precisava achar meus próprios ajudantes, em quem eu pudesse confiar para me auxiliar. Já era hora de Zedequias voltar a conduzir o seu negócio de couro, que ele vinha deixando de lado. Fui embora para as montanhas para rezar a respeito da escolha dos discípulos. Quando veio a minha convicção de que eu seria guiado para fazer a escolha, retornei a Cafarnaum. Senti um forte impulso para descer pela beira do porto e falar com alguns homens que eu tinha visto escutarem meus ensinamentos com muita atenção. Queria saber se eles deixariam suas redes de pesca para juntarem-se a mim. Quando os chamei, Simão, André, Tiago e João vieram imediatamente, felizes em poder ajudar no meu trabalho de cura e ensinamentos. Outros também se juntaram a mim assim que comecei meu trabalho entre as pessoas. Deixei meu anfitrião, a casa de Zedequias, que me assegurou entusiasmo que eu poderia retornar a qualquer momento. Abrindo espaço agora para os comentários acerca do texto lido até agora, eu gostaria de destacar duas partes interessantes e muito importantes desse trecho. Primeiro, a falar sobre a fúria daqueles sacerdotes ao ouvirem a verdade proferida da boca de Jesus. A fúria daqueles que se acomodaram nos seus próprios condicionamentos. Aqueles que levavam a religião da sua época e
por ela cegavam a qualquer possibilidade que tirasse o poder delas. Ou seja, esse poder que Jesus estava agora dizendo que estava no próprio homem. Isso contrariou os sacerdotes, os religiosos, e despertou essa fúria neles. E isso abre espaço para um grande e ótimo questionamento para o momento atual que a gente está vivendo. Quem pode nos assegurar que hoje, atualmente, a gente também não pode estar fazendo isso com algum mestre espiritual? Quando a gente ouve palavras que distorcem completamente os nossos condicionamentos, a gente toma logo um impulso agressivo, repulsivo, negando todas as palavras que possam estar sendo proferidas pelo outro lado, por essa outra pessoa. Simplesmente porque esses ensinamentos se chocam com esses condicionamentos, com essas informações que a gente aprendeu no decorrer da vida. E ao contrário, ao invés da gente se abrir para uma nova percepção, ou pelo menos se dar a chance de conhecer por uma nova perspectiva, a gente acusa, a gente menospreza, a gente lança calúnias sobre verdades que são ditas simplesmente porque a gente não quer sair dessa zona conhecida. A gente tem medo de sair dessa zona conhecida. Porém, vale destacar também algo muito interessante aqui nesse trecho. O próprio Jesus também relata que apesar de ter despertado toda essa brutalidade nos homens ao seu redor, ele também afirma que ele criou aquela situação. Ele foi responsável a partir do momento em que ele se deixou ser tomado pelas memórias de rejeição a qual ele já tinha sofrido por aqueles próprios homens em sua vida, durante a sua vida. E isso fez com que desencadeasse, que ele emanasse uma energia que fez com que os homens agissem de determinada maneira, ativando aquela parte neles que relutavam, que despertou essa ignorância neles. Então, hoje mesmo, você que está acompanhando a leitura desse livro, pode chegar em momentos que vai despertar alguma fúria em você. Pode trazer sensação de que está tudo errado, que lá no fundo, apesar de que lá no fundo você sabe que tem um fundo de verdade em tudo que está sendo lido aqui. Mas a gente toma esse esquema mental que foi aprendido como sendo a absoluta e única verdade e não dá espaço para que esse amor penetre em nossa mente e em nossos corações. Isso foi o que aconteceu com os sacerdotes judeus. Eles discriminaram Jesus, ficaram furiosos por tamanha arrogância, entre aspas, por tamanha autoridade que Jesus apresentou. É como se eles dissessem: como você quer ser maior do que essa doutrina? Como você, um simples homem, rebelde, vagabundo, como era o histórico de Jesus, pode se sentir superior a essa doutrina que a gente veio trazendo por tantos anos? Então, a verdade, ela é trazida de diversas formas. Aqueles que estão abertos o suficiente para entender pelo menos um pouco, dar uma pequena brecha para que essa verdade penetre em seus corações, são aqueles que darão um passo na sua evolução e chegará a um nível de consciência capaz até de realizar os milagres que Jesus um dia realizou. E outro ponto muito importante para se destacar aqui nos comentários é o trecho onde Jesus fala novamente que nada vem para nos punir, que tudo aquilo que chega na nossa realidade é um aspecto da nossa consciência sendo manifestada, os nossos pensamentos, as nossas intenções que atraem aquilo para a gente. Porém, existe um outro aspecto do ego, desse esquema mental, que classifica muito a nossa realidade. E começa logo a dizer: isso é bom para mim, isso é ruim para mim. O ego
a partir desse esquema mental que foi introduzido nele, começa a classificar a sua realidade de acordo com esse esquema mental. Nós, como seres humanos, com essa visão limitada que nós temos, nós não conseguimos entender o nível dos planos de Deus para a nossa vida. Tanto é que muitas pessoas podem desejar por anos e anos e até conseguem acumular muito dinheiro. Porém, se os planos de Deus para a nossa vida não é acumular muito dinheiro, aquilo pode se tornar uma maldição para nós. Mas nós, como temos um esquema mental bem definido de que na vida a gente precisa acumular riquezas, a gente vai em busca de realizar esse desejo condicionado, o que muitas vezes é dissoante, discorda dos planos de Deus para a nossa vida, e isso acaba sendo uma maldição. No final, existe algo que é bom e que é ruim para mim? Se a gente consegue nos libertar dessa consciência de bem e mal e aceita a nossa realidade como ela é, sabendo que tudo o que está acontecendo hoje, agora na sua vida, é o que precisaria e era o necessário para acontecer na sua vida, para que você pudesse cada vez mais reconhecer a presença de Deus dentro de você, nós não poderíamos mais classificar a nossa realidade como boa ou como ruim, porque tudo está da maneira que deve decorrer na sua vida. Se você se abre cada vez mais para essa percepção, você vai sentir uma leveza muito maior na sua vida, porque não vai ter mais esse julgamento do ego, não vai ter mais essa interferência do ego de querer, de rejeitar, de desejar e rejeitar, que são os impulsos gêmeos que Jesus fala aqui. Não vai ter mais esse desejar e rejeitar do ego. E aí surge a aceitação plena do momento presente, daquilo que é, porque você reconhece, você passa a reconhecer que Deus está agindo na sua vida e que, independente da situação que você pode estar passando agora, Deus está trazendo o necessário para você sair de possíveis sofrimentos, de possíveis dificuldades que você possa estar enfrentando. O momento presente é o momento perfeito para a sua vida nesse momento. Internalize essa informação e a sua vida vai passar a ser muito mais leve.